Se eu te dissesse que você foi enganado a vida inteira, que o segredo não está em absorver tudo o que dizem, mas sim em ignorar absolutamente tudo que não serve ao seu propósito, parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que separa os que vencem dos que passam a vida apenas reagindo. A vida vai te testar todos os dias, seja através de uma crítica inesperada, de um problema financeiro que surge do nada, de uma oportunidade perdida ou até mesmo de alguém tentando te colocar para baixo com uma simples frase. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas entregam o controle de suas emoções ao mundo exterior. Já percebeu como às vezes um comentário bobo pode estragar todo o seu dia? Basta alguém dizer que você não é bom o suficiente ou que o seu sonho é grande demais e pronto. Você perde energia, foco e confiança. É como se você tivesse dado a chave do seu estado emocional na mão de outra pessoa. Napoleon Hill compreendeu algo que poucos entendem. A mente é o verdadeiro campo de batalha. Quem controla a mente, controla a vida. Ele viveu isso na pele. Houve momentos em que seus negócios faliram, em que ele se viu endividado e desanimado. Qualquer pessoa comum teria desistido ali mesmo, aceitado a derrota como final. Mas Hill, não. Ele interpretava o fracasso não como um fim, mas como um dado, uma informação a ser usada. Ao invés de dizer perdi, ele perguntava: o que eu aprendi? É essa forma de pensar que transforma um revés em combustível. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes você deixou de tentar algo importante porque uma experiência ruim do passado ficou ecoando na sua mente? Quantas oportunidades você já deixou passar porque ficou paralisado pelo medo de repetir um erro? A maioria das pessoas carrega derrotas como se fossem correntes, mas aqueles que entendem o que Hill ensinava sabem que derrota não existe, só existe feedback. O segredo está em treinar a mente para que nada te abale. Imagine ser capaz de passar pelo caos da vida sem perder a calma. Você enfrenta uma dívida. Ao invés de se desesperar, você foca na estratégia. Alguém te critica? Ao invés de reagir com raiva, você simplesmente entende que aquela opinião não define o seu valor. Isso é liberdade emocional. Isso é poder. E a ciência confirma. Estudos em psicologia mostram que pessoas que conseguem manter a calma diante de problemas são mais criativas, tomam decisões melhores e até vivem mais. Faz sentido, não faz? Pense bem, se cada pequeno problema te derruba, como você terá energia para construir algo grande? Por isso, eu quero lançar um desafio para você. Nos próximos 7 dias, todas as vezes que algo tentar te irritar, frustrar ou te tirar do sério, respire fundo e pergunte a si mesmo: isso realmente muda o meu futuro? Isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, sorria, ignore e siga em frente. Você vai perceber que a grande maioria das coisas que roubam a sua paz não tem valor algum. Pense em quantas vezes você já perdeu noites de sono remoendo coisas pequenas, enquanto a sua energia poderia estar sendo usada para criar, planejar ou simplesmente viver melhor. O que Napoleon Hill nos mostra é que a vida não é sobre evitar problemas, mas sobre escolher como reagir a eles. Quando você decide que nada tem poder de te abalar, você se torna dono do seu destino. Agora eu te pergunto, você vai continuar sendo marionete das circunstâncias ou vai assumir de vez o papel de protagonista da sua história? Você já parou para pensar em quanto da sua energia é desperdiçada se preocupando com coisas que não importam? É impressionante como passamos boa parte da vida tentando dar conta das expectativas dos outros, sofrendo por críticas, remoendo pequenas situações que não têm impacto real no nosso futuro. Napoleon Hill chamava isso de distração mental, um dos maiores ladrões de poder pessoal.
Cada vez que você se deixa abalar por algo irrelevante, você gasta energia que poderia usar para construir seus sonhos. Estudos em psicologia mostram que cerca de 85% das nossas preocupações nunca chegam a se concretizar. A maior parte do peso que carregamos está apenas na nossa cabeça. Ainda assim, a maioria vive escrava dessas vozes internas e externas. Quantas vezes você já ficou noites sem dormir porque alguém falou mal de você? Quantas vezes desistiu de uma ideia por medo de falhar? É exatamente aí que mora o erro. Quando você dá importância demais ao que não tem valor, você enfraquece sua própria mente. Hill entendia que a verdadeira força vem da indiferença estratégica. Isso não significa ser frio ou não ligar para nada, mas escolher com sabedoria o que merece sua atenção. Imagine-se no meio de uma tempestade. Vento, chuva e barulho tentando te desestabilizar. A maioria se desespera, corre, grita, mas quem mantém a calma atravessa a tempestade sem perder o rumo, porque reagir ao caos não muda o caos, apenas muda a sua energia. Steve Jobs, por exemplo, foi expulso da própria empresa, humilhado publicamente, desacreditado por muitos. Ele poderia ter passado anos tentando provar que estavam errados, mas focou no que importava: continuar criando. Foi essa indiferença ao que não servia que o levou a retornar à Apple anos depois e transformá-la em uma das maiores empresas do mundo. Compare isso com a sua vida. Quantas vezes você gastou dias se defendendo de críticas pequenas? Quantas vezes investiu horas justificando suas escolhas para pessoas que nem sequer caminham ao seu lado? E eu te pergunto, isso te aproximou ou te afastou da vida que você realmente quer? Cada vez que você responde a algo que não deveria, você atrasa seus próprios planos. A indiferença estratégica é libertadora, porque te dá foco. É como ajustar uma lente. Tudo que é irrelevante desaparece e só fica aquilo que realmente importa. Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você planta cresce. Se planta preocupações, críticas, inseguranças, isso floresce. Mas se planta foco, propósito e disciplina, isso domina seu mundo. A sua mente se liberta, o peso some e o progresso finalmente começa a acontecer. A crítica é inevitável. Ela vai aparecer quando você menos esperar, seja em forma de um comentário maldoso, de uma dúvida lançada sobre a sua capacidade, ou até mesmo de alguém próximo questionando suas escolhas. Na maioria das vezes, essas críticas vêm de pessoas que não estão no seu caminho, que nunca fizeram o que você está tentando fazer. Mesmo assim, deixamos que essas vozes tenham um peso enorme sobre a nossa vida. Quantas vezes você já abandonou um projeto, uma ideia, ou até mesmo um sonho, simplesmente porque alguém disse que não acreditava em você? É doloroso admitir, mas muitos desistem não por falta de capacidade, mas por falta de força emocional diante da crítica. Napoleon Hill enfrentou isso em diversas fases da vida. Ele foi acusado de ser um charlatão, de vender falsas esperanças, de prometer resultados inalcançáveis. Se tivesse cedido a essas críticas, seu livro Think and Grow Rich nunca teria visto a luz do dia, e é justamente esse livro que já transformou milhões de vidas ao redor do mundo. Isso nos mostra algo poderoso. A crítica só tem o poder que você dá a ela. Quando você a internaliza, ela se torna um veneno, mas quando você a filtra, ela pode até virar combustível. É importante entender que existem dois tipos de crítica, a construtiva e a destrutiva. A construtiva vem de quem já percorreu um caminho parecido, de quem deseja ver o seu crescimento. Ela pode doer, mas traz valor. Já a crítica destrutiva vem da insegurança dos outros, do medo deles verem você avançar, da inveja que nasce quando você ousa sonhar mais alto do que eles. E é essa que você precisa aprender a ignorar completamente. Pergunte-se, essa pessoa tem experiência para me orientar?
Se sim, ouça. Se não, siga em frente sem carregar esse peso e veja como isso acontece na prática. Imagine um artista que lança uma nova obra. Alguns vão aplaudir, outros vão criticar duramente. O que ele deve fazer? Abandonar o talento porque alguns não gostaram? Claro que não. Ele continua, porque entende que a opinião negativa não apaga o valor daquilo que foi criado. Agora pense em você. Quantas coisas deixou de compartilhar, de lançar, de viver, por medo do que os outros diriam? Quantas vezes você recuou só para evitar ouvir uma crítica? A verdade é que quando você busca algo maior, a crítica é o preço natural do progresso. Grandes líderes e visionários sempre foram atacados antes de serem admirados. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir inventar a lâmpada elétrica. Se ele tivesse dado ouvido às críticas que o chamavam de louco e teimoso, talvez ainda estivéssemos vivendo no escuro. Existe ainda um dado interessante da psicologia. Pessoas com baixa autoestima tendem a absorver críticas como verdades absolutas, enquanto aquelas que possuem uma visão clara de seus objetivos filtram melhor, usando apenas o que faz sentido. A resposta será não. Quando você entende isso, descobre uma liberdade imensa, a de seguir em frente sem precisar da aprovação de ninguém. No fundo, a crítica não é um sinal de que você está errado, mas sim de que você está em movimento. Quem não faz nada não é criticado. Quem ousa, se expõe e cria, sempre será alvo. E é exatamente aí que mora a diferença. Ou você se paralisa tentando agradar a todos, ou se fortalece. Filtre o que importa e continue crescendo. Então eu te pergunto, você vai deixar que a crítica defina sua vida ou vai usá-la como prova de que está no caminho certo? A pressão é o verdadeiro teste da força de uma pessoa. É fácil parecer confiante quando tudo está funcionando bem, o dinheiro está entrando, os relacionamentos estão estáveis e os planos seguem conforme o esperado. Mas o que acontece quando a vida vira de cabeça para baixo? Quando a conta vence e o dinheiro não está na mão? Quando um problema de saúde aparece do nada ou aquele plano perfeito desmorona em segundos? Nesse momento, a maioria se desespera, entra em pânico e paralisa. E é justamente aí que se revela quem está preparado e quem ainda é refém das próprias emoções. Napoleon Hill falava que a pressão não é uma exceção, mas uma certeza. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater à sua porta. E se você não estiver mentalmente preparado, vai ser esmagado. A grande diferença é entender que você não controla o que acontece, mas controla como reage. E essa é a chave. Pessoas comuns resistem à realidade, ficam presas ao não era para ser assim. Mas as que dominam a si mesmas aceitam a imprevisibilidade da vida e aprendem a responder com calma e estratégia. Um estudo da American Psychological Association mostrou que pessoas treinadas para lidar com o estresse têm desempenho melhor, são mais produtivas e apresentam índices mais altos de bem-estar. Isso prova que manter a calma não é apenas uma questão de temperamento, mas de treino. Você pode condicionar a mente a responder de forma mais estratégica e menos impulsiva. Uma prática simples é visualizar antecipadamente situações de pressão. Imagine os piores cenários e ensaie mentalmente sua resposta. Parece desconfortável, mas te torna menos vulnerável quando a tempestade real chega. Outra prática é aprender a desacelerar nos momentos críticos. Respirar fundo, observar o que está acontecendo e só então decidir. Essa pausa pode fazer a diferença entre arruinar tudo e abrir um novo caminho. Napoleon Hill viveu isso de forma intensa. Durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, ele perdeu praticamente tudo, mas usou o caos como combustível para consolidar seus ensinamentos sobre sucesso e autocontrole. A pressão é inevitável, mas o colapso é opcional.
Grande parte do sofrimento humano não vem do que realmente acontece, mas da tentativa desesperada de controlar aquilo que está além do nosso alcance. É exatamente aqui que Napoleon Hill nos ensina a diferença entre viver em angústia e viver em liberdade. Aprender a deixar ir. Deixar ir não significa desistir, não significa ser fraco ou abrir mão dos seus sonhos. Quantas vezes você já perdeu noites de sono tentando prever cada detalhe de algo que não dependia só de você? Quantas vezes se apegou a uma expectativa tão rígida que, quando a realidade não correspondeu, a frustração foi insuportável? Significa entender que existe uma linha muito clara entre o que está sob o seu controle e o que não está. E quando você gasta energia tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos, você se torna refém de uma batalha que não pode vencer. Hill comparava isso a um rio. A água não luta contra as pedras, ela flui em volta delas. Ela não reclama da barreira, ela se adapta e segue adiante. Esse é o segredo da força. Não resistir ao inevitável, mas aprender a se mover junto com a vida. Ele próprio viveu isso em momentos cruciais. Durante a Grande Depressão, viu seus negócios ruírem, viu promessas de estabilidade desaparecerem diante de uma crise mundial. Qualquer pessoa comum teria se agarrado ao desespero, tentando segurar o que não podia mais ser salvo. Mas Hill fez diferente. Ele entendeu que perder fazia parte do processo, que aquele colapso estava fora do seu controle e decidiu redirecionar sua energia para o que poderia criar dali em diante. Foi nesse período de caos que consolidou muitos dos ensinamentos que mais tarde se tornaram sua marca registrada. Ao invés de resistir, ele se adaptou. E pense em você agora. Quantas vezes você já segurou com força algo que já tinha acabado? Uma relação, um emprego, um negócio, até mesmo uma imagem que queria passar para o mundo. Você não conseguia largar porque acreditava que, se tentasse mais um pouco, conseguiria mudar tudo. Mas no fundo, já estava fora das suas mãos. E o preço disso foi alto. Ansiedade, frustração, desgaste emocional. A ciência mostra que pessoas que conseguem se desapegar do que não controlam apresentam níveis mais baixos de estresse, maior clareza mental e até mais disposição física. Faz sentido, não faz? Porque ao invés de desperdiçar energia com o incontrolável, elas usam essa mesma energia para agir onde realmente faz diferença. Vivemos em um mundo em que todos parecem querer mostrar suas intenções, anunciar seus planos, gritar ao mundo o que vão fazer. Redes sociais estão cheias de promessas, pessoas dizendo, agora vai, estou começando algo novo. Mas, na prática, poucas realmente entregam resultados. Napoleon Hill aprendeu com Andrew Carnegie uma lição que atravessa gerações. Os verdadeiros vencedores não desperdiçam energia tentando provar nada para ninguém. Eles simplesmente fazem. O silêncio, nesse caso, é uma estratégia e não um vazio. Pense comigo, quantas vezes você contou seus planos para alguém e, ao invés de apoio, recebeu críticas, dúvidas ou até mesmo piadas? Quantas vezes você deixou de avançar porque se sentiu desencorajado pela reação dos outros? A verdade é que quanto mais você fala, mais abre espaço para resistência. As pessoas projetam sobre você seus medos, tornando o caminho mais difícil e diminuindo suas chances de sucesso real. Suas inseguranças muitas vezes minam sua confiança antes mesmo de você começar. Por isso, guardar silêncio é tanto proteção quanto foco. Silêncio não significa se esconder do mundo, mas sim preservar sua energia para o que realmente importa: a execução e a realização de objetivos. Um exemplo claro são empresas como a Apple, que nunca divulgaram todos os detalhes de seus projetos, trabalhando em silêncio até os resultados estarem prontos. O elemento surpresa protege o processo criativo e amplifica o impacto, algo que pode ser aplicado à sua própria vida para alcançar mais.
Quantos dos seus sonhos permanecem engavetados porque você gastou mais tempo falando sobre eles do que trabalhando para realizá-los? Quantas vezes você se preocupou mais em mostrar progresso do que realmente avançar? O erro está em confundir movimento com anúncio. O verdadeiro poder está em agir no silêncio, sem precisar da aprovação de ninguém, mantendo sua energia concentrada nos resultados. Quanto mais você compartilha um plano, mais seu cérebro sente uma falsa sensação de realização, diminuindo a motivação para agir de fato. O silêncio também é uma arma de respeito. Ao não expor todos os passos, você cria mistério e desperta admiração e confiança nos outros. Napoleon Hill compreendia isso. Foi criticado e precisou trabalhar anos em silêncio antes que suas ideias fossem reconhecidas e seus resultados sólidos. O mundo não precisa ouvir seus planos, precisa ver seus resultados. Trabalhe em silêncio e deixe que os resultados falem por você. O silêncio aliado à ação é a maior força. Controlar a mente e escolher sabiamente onde colocar energia transforma completamente sua forma de viver. Esta é a chave que separa quem fica preso em ciclos de frustração de quem avança em direção ao sucesso e à liberdade interior. E já que você chegou até aqui, convido você a continuar essa jornada. O próximo vídeo na sua tela é o próximo degrau do seu desenvolvimento. Lá você aprenderá a dar mais um passo para se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.